Bom, hoje a gente vai falar com você sobre uma passagem que está no livro de Oséias, Oséias capítulo 7. Eu não vou ler a passagem toda aqui porque ela é uma passagem bem grande, mas os meninos vão colocar aqui, você vai acompanhar no vídeo e depois eu te convido a ler a passagem inteira, tá? E do que se trata essa passagem de Oséias? Oséias está falando ali, está passando um recado do Senhor, mostrando os pecados de Israel, coisas que Israel cometeu e de que forma Israel vinha agindo. E aí, quando o Tati falou que ele estava usando algumas analogias com relação a uma padaria, entre aspas, né? Era para mostrar um pouco como o povo de Deus estava. Então, ele começa a falar sobre embriaguez também, sobre vinho, sobre o fato de que eles estavam se perdendo com embriaguez, mas ele fala sobre o forno quente do padeiro, que está sempre com a chama acesa, e ele diz que aquela chama é uma chama que consumia os seus próprios juízes. O que ele estava querendo dizer ali naquele caso não era como quando a gente fala, esteja cheia do fogo de Deus, esteja cheio do poder do Senhor. Quando eu vi pela primeira vez, eu achei que era. Que legal, a gente vai falar que o forno tem que ficar aceso sempre e tal, não sei o quê. E aí depois a gente foi entender na passagem que não, ele fala o contrário, que essa metáfora que ele faz, né, essa analogia, é do fogo, sendo o fogo do pecado. O fogo do pecado. E aí ele continua falando que o povo de Deus, além de estar com aquele fogo todo para o pecado, também estava como o bolo não virado. O bolo não virado é aquele bolo que só assa de um lado. Isso que ele queria dizer. E o que ele está querendo falar com aquilo? Ele está querendo dizer que era um povo que não estava nem lá nem cá, que fazia algumas coisas segundo o propósito de Deus, outras não. Naquele momento, o povo de Israel estava muito misturado com outros povos, estava se deixando contaminar, inclusive por outros ídolos, né? Deixando um pouco Deus de lado. E ele fala um pouco sobre isso na hora que ele está falando do pão. A gente vai destrinchar um pouco mais cada uma, tá? Mas estou te dizendo o que tem nessa passagem de Oséias. E aí ele diz que o povo não vai conseguir nem voltar para os caminhos de Deus, porque está como a pomba tola, que ora voa para o Egito, ora voa para a Síria. E o que ele está querendo dizer com isso é que o povo de Deus tinha perdido um pouco essa noção do que é de Deus, do que não é de Deus, né? E, por fim, ele diz que o povo de Deus também estava como um arco defeituoso. O que o arco defeituoso faz? É aquele arco que não acerta o alvo, né? Na verdade, ele acaba tirando contra si mesmo. E é um pouco disso que a gente vai explicar cada uma das coisas que está na passagem de Oséias. Oséias, capítulo 7. Eu te convido a assistir. E eu tô falando alto. A gente fez um compromisso no início do vídeo que o Bruno ia falar alto hoje. Porque a gente está fazendo transmissão ao vivo enquanto grava para você. Quem sabe você não consegue ajustar a sua agenda aí. Um dia tá aqui, o pessoal tá aqui embaixo. E a gente está olhando para cá, mas tem pessoal aqui ao vivo com a gente no Instagram. Então, se você não acompanha a gente no Instagram também, vai lá, @mentalidade.cristã no Instagram, porque quando a gente grava agora, daqui para frente, a gente vai transmitir ao vivo a gravação. Você vai poder ver os bastidores, os erros. Por enquanto ainda não errou. Só a Tati falou para eu falar mais alto. As orações que a gente faz antes. Mas então, essa passagem de Oséias, ela está falando sobre o que o cristão não deve ser. E aí vamos falar um pouco sobre essa questão desse fogo aceso. Tá? Existe muita gente, dentro das igrejas inclusive, que tem esse fogo pelo pecado aceso o tempo inteiro. E quando ele está falando que tipo de pecado ele está falando ali? Ele está falando de prostituição, ele está falando de embriaguez, ele está falando de adultério, ele está falando muito sobre essa coisa do pecado sexual. Né? E a gente vê, inclusive, muitas pessoas padecerem na igreja porque às vezes estão lá sozinhas olhando pornografia e quando estão perto das outras pessoas elas estão todas boazinhas, ou são pessoas que se deixam levar por uma série de coisas ruins, pensamentos ruins. E é interessante a gente estar falando sobre isso hoje, porque ontem a gente assistiu uma pregação falando sobre pecado, né? Uhum. E o pastor estava falando, não era o tema central, mas ele falou um pouco sobre isso, e ele dizendo que essa história de o povo de Deus ficar falando, nós somos todos pecadores, a gente peca e Deus perdoa, tal, e que isso é uma idiotice da nossa parte, porque o Senhor diz que ele, na palavra dele, e a palavra de Deus é a verdade absoluta, ele diz que ele não dá um fardo, uma coisa que a gente não consiga carregar. Então, ele não fala que a gente não vai ser tentado, tá? Mas o exemplo que a gente tem de Cristo é que Cristo foi tentado no deserto, mas que ele venceu aquela tentação.
Então, o que pode acontecer na sua vida é essas coisas acontecerem de te tentar realmente, sabe? E, inclusive, se você é um cristão esperto, você já sabe quais tipos de coisas que te tentam mais e você já se coloca em cuidado, não se coloca numa situação de algo que vai te tentar. Mas o fato é que a palavra diz que se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Tá? E o que estava acontecendo com aquele povo ali é que eles não estavam resistindo ao pecado. Na verdade, eles estavam com uma chama ardente pelo pecado. E você vê que é interessante que Oséias fala para o povo de Deus. Então, você já é cristão, você já é convertido, você vai lá todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira, vai nos congressos, faz todos os eventos. É para essas pessoas assim que Oséias estava falando. Vamos trazer para o nosso tempo, né? Para quem já é povo de Deus. Então, você já entregou seu coração a Jesus, você já está ali pensando muitas vezes que está nos caminhos de Deus, e deixa com que essas tentações te levem ao pecado. E ontem o pastor falou com essas palavras que eu vou falar, que quem cai no pecado é sem vergonha. Ele falou isso. Ele falou. Sabe por quê? Porque a palavra diz, exatamente o que eu tinha falado, que Deus não coloca uma tentação para a gente maior do que a gente possa resistir. Então, tudo que aparece para a gente, você é capaz de resistir. Então, você é capaz de resistir àquilo que te faz cair, que te tenta, que está te fazendo cair em algum tipo de pecado. E, não tenho controle, é fora de mim e tal. Então, assim, sabe, pede para o Espírito Santo colocar realmente o fogo de Deus e não do pecado dentro de você, porque quando você tem o fogo de Deus em você, você tem um amor muito grande a Jesus Cristo, você passa por essas tentações. Você passa por essas tentações. E é lógico que Satanás não vai te tentar naquilo que você é mais forte, né? Ele não vai te tentar naquilo que você é mais forte, naquilo que você tá ali, tá tranquilo, tá certeza. Ele vai te tentar nas suas fraquezas, porque ele vai conhecer as suas fraquezas, porque a gente faz uma coisa que a gente fala muito, né? A gente tem uma língua, às vezes, muito solta. Então, ao invés da gente trabalhar com essas fraquezas, orar, pedir para o Espírito Santo trabalhar, a gente sai falando para todo mundo. A gente sai falando em voz alta, a gente sai falando para todo mundo, aí o diabo fica sabendo. Aí você conta para o diabo, você vai lá e conta para ele, que ele está esperto, ele tem um ouvido ligado. E aí ele vai tentar nas suas fraquezas. Né? Ele não vai tentar nas coisas que são óbvias. E sabe uma coisa que me incomoda, amor? E isso estou falando para você, serve para mim. A gente começa a se conhecer melhor e a gente começa a entender determinadas situações que a gente não deveria se colocar. E Exato. Aí a gente se coloca, sabe? Porque você acha que você é forte demais. E o que aí talvez se sinta em contradição quando eu digo que você é forte o suficiente para poder resistir do pecado. Mas eu estou dizendo que você não tem que ser tolo o suficiente também para testar a sua força de vontade. Mas sabe aquele cara que quer sair da pornografia, ele não quer mais, ele já decidiu que ele vai seguir Jesus, tá? Mas tem um grupo lá, o grupo dos amigos da escola de nossa em bolinha, que os caras mandam mulher pelada a cada 2, 3 mensagens. É verdade. E aí não sai dessa porcaria desse grupo, porque, mas aí eu vou parecer um fanático, porque eu vou perder meus amigos, porque não sei o quê. Ou então a mulher tá naquele grupo também das amigas da 900 bolinha, que faz fofoca até dizer chega, Jesus amado, só fala da vida da outra, e bota lá e fala mal dos maridos, e bota, às vezes, foto de homem também, porque não é só homem, né, que tá na pornografia, mulher também, infelizmente. E aí você fica lá naquele lugar, sendo alimentada por aquilo, alimentado por aquilo. Você precisa ser inteligente de não se colocar nessa situação. Se você quer parar de beber, para que você vai em lugares que tem bebidas? Para que você vai se colocar nessas situações? Ué, você quer parar... Sabe que você falou um negócio interessante, assim, porque a gente fala às vezes da pornografia e talvez até seja uma coisa mais fácil da pessoa identificar, mas tanto homens quanto mulheres também difamam os outros. Né? Essa coisa, está lá no grupo das mulheres que ficam falando mal das outras, tal, mas homens também fazem isso, né? E vai passando um tempo na sua vida que você começa a identificar quais são as pessoas que mais fazem isso, né? Você sabe, às vezes, quando você vê determinada rodinha, assim, que as pessoas estão fazendo esse tipo de coisa. E aí, você não deveria nem estar ali. Mas se você está,
você poderia pensar, hoje eu vou entrar ali para fazer a diferença. E na hora que as pessoas falarem, você dá o contraponto. Não, mas não é bem assim. Ah, mas olha, eu vou te falar uma coisa. A gente estava num congresso, né, espiritual, de intercessão, e uma das pessoas que é muito próxima da gente criticou uma outra pessoa que estava lá no celular, enquanto estava todo mundo orando e tal, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer o contraponto. Eu fiquei feliz com isso, porque eu falei assim, você já parou para pensar que talvez essa pessoa estivesse acompanhando na Bíblia dela no celular? Porque eu sou uma pessoa que usa a Bíblia no celular. Será que essa pessoa não estava fazendo isso? Será que ela não estava olhando? Aí ele falou assim, é verdade. Olha só, me perdoa, senhor, eu estava julgando sem saber. Talvez a pessoa realmente estivesse fazendo isso. E se a pessoa não tivesse também, o problema é dela. Sabe? Então, a gente não deve se colocar nessas situações.